Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Digão Tutoriais. Bem, quero agradecer a todos os inscritos primeiramente no meu canal. No momento que eu estou gravando essa aula já tenho 70 inscritos. Eu quero dizer que é muito satisfatório ter vocês acompanhando o conteúdo que eu venho publicando no meu canal. Peço que continue aí dando esse apoio. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado mesmo por estarem reconhecendo o meu trabalho. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Java. Hoje nós ainda estaremos tratando da entrada de dados, ou seja, tornando nossos programas um pouco mais interativos. E na aula de hoje nós vamos conhecer a classe JOptionPen, ou seja, essa classe é uma classe que faz com que o seu programa exiba uma caixa de diálogo para o usuário que está manipulando este programa. Com certeza você já deve ter lidado com programas que exigem interface gráficas. Na maioria dos casos nós utilizamos programas web, mas vamos supor um programa como o Windows Media Player, por exemplo. Aquele programa é um programa que possui interface gráfica e faz uma interatividade com você que está utilizando para escutar música. O Word também, aquela parte que você digita. Aquele programa é um programa interativo. Quando você está digitando ali, você está digitando através de uma interface gráfica. Essa classe de JOptionPen, assim como a classe Scanner que nós vimos na aula anterior, ela não faz parte do pacote JavaLang, mas também essa classe de JOptionPen ela não faz parte do pacote util, nem do pacote java.util. Ela faz parte de um novo pacote que é o pacote javax.swing. Esse pacote javax.swing ela mantém todas as classes que mantém interatividade com o usuário através de caixa de diálogos e interface gráficas. Essa classe ela é muito útil quando nós queremos que o nosso programa tenha essa interatividade com o usuário, exibindo para ele a interface gráfica. Ou seja, ao invés de nós agora capturarmos o que o usuário digitar através do console nós vamos exibir uma caixa de diálogo conhecida também como pop-up. Ele vai informar alguma coisa, nós vamos atribuir a uma variável e vamos também exibi-la através de uma caixa de diálogo. Essa classe, por exemplo, para capturarmos alguma informação do usuário utilizando JOptionPen, nós temos que utilizar a classe JOptionPen. Nós não precisamos fazer uma instância da mesma, apesar de ela estar em outro pacote. Nós não precisamos fazer instância, nós utilizamos ela como a classe System. Chamamos o seu método estático showInputDialog, ou seja, nós chamamos a classe JOptionPen. Quando nós digitamos um ponto, vai aparecer várias sugestões de métodos. Entre eles nós vamos utilizar o showInputDialog, que significa exiba um diálogo para entrada de dados. É algo mais ou menos assim. E quando nós formos capturar, ou quando nós formos exibir alguma coisa para o usuário, nós vamos estar utilizando a classe JOptionPen, porém outro método que é o showMessageDialog, ou seja, exibe uma mensagem de diálogo para o usuário. Aí este método ele recebe dois parâmetros. O primeiro, neste momento nós vamos passar um valor nulo, e em segunda nós vamos passar a variável que nós estamos querendo exibir, ou o valor que está atribuído a determinada variável. Vamos para a parte prática, para essa aula não ficar muito longa. Eu estou aqui com o meu Eclipse aberto. Vamos criar aqui uma nova classe. Vamos criar uma nova classe chamada aula 18.
Vamos pedir para o Eclipse gerar o método main. Vamos criar aqui uma variável string nome. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos digitar JOption Pen. Note que quando você digita J O maiúsculo P, automaticamente o Eclipse vai te dar a sugestão. Ele também automaticamente faz a importação do pacote, ou seja, você tem que lembrar que essa classe ela não faz parte do pacote JavaLang, então ela deve ser importada. E aqui nós temos o método JOptionPen.showInputDialog e recebe uma mensagem, ou seja, deixa eu voltar aqui à aula anterior só para mostrar um exemplo para vocês. Quando nós queríamos deixar o nosso programa interativo utilizando a classe Scanner, nós informávamos acima da variável que ia receber a entrada de dados uma mensagem. Porém, aqui no próprio método estático da classe de OptionPen, ela já, por padrão, ela já recebe um parâmetro, ou seja, vamos dizer aqui, informe o seu nome. Vamos dar um siso por enquanto, nome. Deixa ele executar. Olha, como vocês podem notar, o Eclipse automaticamente ele exibiu uma interface gráfica, ou seja, um pop-upzinho pedindo para que possamos estar informando um nome. Vamos por Rodrigo e notem que automaticamente foi impresso aqui no console. Porém, como eu mostrei para vocês, nós temos outro método estático da classe de OptionPen, de OptionPen.showMessageDialog. Ele recebe alguns parâmetros. Vamos deixar aqui como nulo para este exato momento. Vamos passar a mensagem: seu nome informado foi. Nós podemos fazer aqui normalmente a concatenação. Informe seu nome, Rodrigo, e automaticamente ele exibiu uma nova pop-up exibindo o nosso nome. Ou seja, se nós formos comparar esse código capturando informações do usuário e esse código aqui utilizando a classe Scanner, note que esse aqui ele é bem mais simples e menos coeso para que nós possamos estar utilizando em nossos exemplos. Também esse aqui ele dá mais uma, assim, até mais uma empolgação para você que está aprendendo a programar. Eu mesmo, quando eu aprendi a programar, eu me bati um pouco para aprender a utilizar essa classe de OptionPen. Porém, com alguns dias de prática, eu estava adepto a utilizá-las em todos os exemplos, aprendendo a plataforma JavaScript. Porém, nós temos algumas nuances. Por exemplo, se nós quiséssemos capturar um inteiro, como é que faríamos? Nós passávamos aqui apenas um int idade. Por padrão, a própria IDE ela já me retornou algum errozinho aqui, está dizendo que este método aqui, ele por padrão veio implementado para receber uma informação do tipo string. Então, para isso nós vamos ter que utilizar aqui uma conversão de tipo, ou seja, nós temos a classe integer.parseInt, ou seja, nós vamos capturar o que o usuário informar na caixa de diálogo e vamos transformar
em um inteiro, por exemplo, inter de ponto passe int. Notem que agora ele parou de reclamar. Por quê? Porque esse método aqui, por padrão, ele veio implementado para receber strings. Então, se nós quiséssemos capturar valores como double ou valores inteiros, nós temos que fazer essa pequena conversão aqui, que é através da classe integer.parseInt. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios e vocês vão estar se familiarizando melhor com essas conversões, com o uso da classe de OptionPanel. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada. Vamos executar aqui esse código. Forme o seu nome. Ele pediu o nome, mas é a idade. Notem, ó, agora, se eu passar uma string, ele já dá uma exception do tipo number format, ou seja, ele deu uma exceção aqui porque o nosso método ele está esperando agora um número e não uma string, e nós não fizemos o tratamento para ele receber uma informação do tipo de caracteres. Então ele deu um number format exception, ou seja, ele não conseguiu traduzir os caracteres que você passou em um número. Isso aqui também você vai entender em aulas posteriores, que nós vamos estar falando sobre os diferentes tipos de exceções. Então vamos deixar esse programa um pouco intuitivo. Vamos pôr aqui informe a sua idade. Nós estamos imprimindo a idade. Vamos pedir. Não vamos supor o número. Vamos supor que nós queremos verificar se o número é par ou é ímpar. Para verificar se o número é par ou ímpar, quando nós sabemos que o número é par? Quando o resto da divisão dele é igual a 0. Então nós vamos fazer aqui uma verificação se o número resto de 2 for igual a 0. Significa que o número informado foi, vamos pôr aqui, vamos pôr o número mais número ímpar. Vamos pôr aqui o número tal. O número mais o número que o usuário informar é par, né? Se for igual a 0, número resto de 2 igual a 0, é par. O número com o número que o usuário atribui aqui vai ser par. Se não, vamos pôr aqui um se não, o número, vamos copiar aqui para economizar tempo, o número é ímpar. Vamos executar esse programa. Informe sua idade. Vamos consertar. Informe número. Notem que aqui está meio difícil a visão, porque eu estou deixando a letra um pouco maior para que fique bastante visível. Então, forme o número, vou colocar 10. Então, o número digitado foi 10 e ele é par, ou seja, 10 resto de 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, o resto de 10 dividido por 2 é 0. Se nós digitarmos aqui, por exemplo, 15, ele informou para a gente que é ímpar. Então, galera, é bem simples o uso dessa classe de OptionPanel. Caso vocês quisessem utilizar um double, vocês poderiam estar utilizando aqui double, e aqui você só precisava mudar aqui de integer.parseInteger para double.parseDouble. Note que automaticamente ele deixou de dar o erro. Se vocês prestarem atenção aqui, 10,0, ele deu um erro, né? Vamos passar aqui 10 mesmo, e automaticamente, ó,
A própria mensagem de diálogo ela já fez a conversão, exibindo uma casa, um número após uma casa decimal. Então espero que tenham gostado da aula. Quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos no canal. Peço que continue aí compartilhando esse vídeo e me acompanhando. Tem muita novidade por vir. E obrigado. Compartilhem o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí, seja positivo ou negativo. Isso contribui muito para o meu crescimento profissional. Valeu.